Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi afligido. Puseram-lhe em uma sepultura com os inimigos e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 8, apenas um breve versículo para contextualizarmos aqui. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, versículo 8, diz assim: E, achando da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Assentai-vos, meus irmãos. Eu posso dizer que a mensagem que eu vou pregar esta noite, ela é paradoxa, porque ao mesmo tempo que ela é tão difícil, porque eu acredito que nenhum homem na terra, por maior que seja a sua capacidade intelectual, e por mais que seja o seu preparo em todos os aspectos, e os recursos que ele tem na área da ciência, arqueologia, sociologia e por aí vai, teológica, enfim, ele não é capaz de decifrar com intensidade o que aconteceu com Jesus e a sua morte. Por outro lado, é uma mensagem simples, porque, por menos que eu fale esta noite, ela é impactante. Por que não dizer uma frase, por exemplo, Jesus morreu por mim e por você? Já é uma mensagem, isso já é impactante. Eu há muitos dias já venho analisando este texto e me preparando um pouco, porque é uma mensagem que não retrata sobre bens materiais, não retrata sobre a glória humana, sobre recursos, sobre conquistas, mas fala apenas da maior conquista do ser humano, que não foi conquistada pela sua força, pelo seu braço, pelo seu dinheiro, pelos seus méritos. Aqui se trata exatamente da pessoa de Jesus e pelo seu feito, pelo resultado da sua obra, que foi a sua morte expiatória na cruz, e que resultou na nossa salvação, que é o maior bem que o ser humano tem. O maior presente, a maior vitória que o ser humano tem, não é o carro, não é o dinheiro, não é a fama, não é a riqueza, mas é a salvação em Cristo Jesus. Quantos aqui já experimentaram o poder da salvação? Eu li esta noite, irmãos, uma profecia sobre
o próprio Jesus, vaticinada pelo profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, porque foi ele o profeta que mais falou a respeito de Jesus, do seu nascimento, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, do seu retorno ao céu, que é a sua ascensão, da sua glória, da sua vinda em glória, do seu reino milenial, da sua vitória sobre a morte. Enfim, ele foi o profeta que mais vaticinou a respeito dele. E aproximadamente 750 anos, Isaías profetizou esta mensagem que está registrada no capítulo 53. Quando lemos este versículo, ou este capítulo, melhor dizendo, analisamos de uma forma, às vezes equivocada, porque o profeta, ele está tendo uma visão a respeito de Jesus, e a primeira impressão que nós temos, e é claro, nós confundimos a palavra humildade como alguém que está maltrapilho, mal vestido, jogado à beira da estrada, e não é esse o conceito. Quando a Bíblia fala sobre humildade, ela não está falando de recursos financeiros, recurso social, não, ela está falando do coração, do posicionamento, da atitude de alguém em não se achar melhor do que o outro, em não se achar superior, mas se achar totalmente dependente do Senhor. Mas quando Isaías profetizou esta mensagem aqui no capítulo 53, ele na verdade, ele retrata a respeito da aparência. Logo você vê assim, olha, não víamos nele nenhuma formosura, nenhuma beleza, e logo quando a lemos, logo percebemos que, ou entendemos que ele está falando da beleza física, e não é de fato isso, porque segundo a história, alguns procônsulos, alguns embaixadores romanos, enviando cartas ao rei César, ao imperador César, vaticinou totalmente, ou registrou totalmente ao contrário, falando da beleza de Jesus, ressaltando o seu olhar sereno, o seu falar poderoso, o seu carinho, o seu amor, a respeito dos seus olhos, do seu olhar penetrante e carinhoso, das suas mãos, dos seus cabelos. Então, se você buscar na história e registro, você vai ver qualquer livro de cristologia que fala a respeito de Jesus, vai certamente, ou a história do cristianismo vai relatar sobre isso, sobre alguns fatos, algumas cartas que foram enviadas ao imperador para notificar a respeito de Jesus, o Nazareno, e falando a respeito dele e da sua beleza e de seu ministério. Então, do que se fala o profeta Isaías no capítulo 53? Exatamente no capítulo 53, há mais de 750 anos atrás, antes de Jesus nascer, Isaías estava tendo uma visão de Jesus no Calvário. Ele não estava vendo Jesus ensinando, fazendo o seu ministério, mas ele exatamente estava vendo Jesus no Calvário, sofrendo as maiores dores, a agonia da cruz, a sua sede, o seu cansaço. Isaías viu ele chicoteado, viu ele todo ensanguentado, e naquele momento a sua figura, a sua beleza havia se desfigurado, e pelo registro bíblico nós vamos entender isso. Mas, irmãos, eu quero contextualizar o texto que eu li aqui esta noite, principalmente o que está registrado, ou o que Paulo registrou na sua carta aos Filipenses, que ele foi obediente à morte, até a morte de cruz. Paulo, ele dá importância a isto, porque a morte de Jesus não foi uma morte simples, ela é por mais significativa. E é bom lembrar que as pessoas que morriam sobre o poder do Império Romano naquela época, os romanos tinham uma tática, tinham um método de crucificar os seus inimigos, os criminosos na época. E para os historiadores, ser tomado pelo Império Romano, ou ser crucificado, para eles, morrer crucificado era uma forma muito cruel, era muito dolorosa, porque os seus algozes, os soldados que eram extremamente preparados para aquele momento, não tinha pena de ninguém. Eles realmente maltratavam os criminosos, ou as pessoas que estavam em seu poder. E Paulo então, ele enfatiza dizendo, olha, Jesus,
ele se humilhou a si mesmo, ou seja, ele deixou a sua glória, o seu poderio, a sua majestade. Ele era Deus no céu, adorado pelos anjos, querubins, serafins, mas tomou a forma de homem, encarnou-se, e numa visão divina, ele viu totalmente tudo aquilo que aconteceu com ele. Ele viu com antecedência, nada foi surpresa para Jesus. A traição de Judas, o negar de Pedro, a covardia dos discípulos, a indiferença daqueles que foram curados por ele, nada disso foi surpresa, porque como Deus, ele já sabia o que iria acontecer. E Paulo então diz assim: olha, ele foi obediente à morte de cruz, porque ninguém sofreu como Jesus sofreu, e a sua morte não era apenas uma morte porque se tratava de um criminoso ou porque ele queria morrer, mas ele morreu, mas ele foi inocente, ele se fez culpado por nós, ele morreu por substituição, ele não morreu por ser culpado, pelo contrário, o próprio Pilatos disse assim: eu não vejo nele crime nenhum, e a mulher de Pilatos diz assim para ele: olha, não se envolva com esse negócio desse homem, porque ele é justo. O próprio soldado, quando estava diante de Jesus e viu toda aquela cena da cruz, ele disse: olha, verdadeiramente ele é justo. Então ele não morreu por ser culpado, ele era inocente. Jesus nasceu à sombra da cruz. Maria estava na sua casa e de repente recebeu a visita do anjo, e o anjo disse: salve Maria agraciada, o Senhor é contigo, você terá um filho, e você colocará o nome dele de Jesus, que significa Salvador. No outro evangelho você vai encontrar um outro termo usado, um título usado, Emanuel, que é Deus conosco, porque Jesus encarnou, e é a revelação do próprio Deus em pessoa para redimir a humanidade. A razão por que Jesus veio à terra não é porque ele veio por vaidade, porque ele quis, porque se sentiu emocionado, não. Se ele não houvesse morrido, se ele não tivesse sofrido na cruz, nem eu e nem você estaríamos aqui hoje. Ninguém estaria. A sua morte era necessária. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, pagamento. Alguém teria que morrer. Então, Deus, olhando para a terra, não vendo ninguém capaz de fazer isto, encarnou-se, e ele nasceu à sombra da cruz. A Bíblia diz que ele constava, o imperador romano editou um decreto para que todos os judeus fossem até Jerusalém para o recenseamento. Maria estava grávida na época, e eu estou vendo agora Maria já grávida, indo numa viagem cansativa, e na sua barriga trazendo o Filho de Deus. E quando chega naquele ambiente, ela dá sinais de parto, e José começa a procurar na cidade um lugar mais preparado, mais confortável para que o seu filho nascesse. Não encontrou. Engraçado, o dono de tudo, o Senhor de tudo, naquele momento não tinha nada. Nasceu numa manjedoura, e é claro que a gente tem a ideia de que a manjedoura é um recinto, um berço de palha. Na verdade, isso era feito na rocha. Jesus então nasce, e a Bíblia diz que no seu nascimento há um acontecimento sobrenatural, que vários anjos cantam louvores a Deus por causa do seu nascimento. E Jesus nasce à sombra da cruz. De repente, vai passando-se os dias, ele recebe a visita de 3 magos. Primeiro eles vão a Jerusalém, aonde está o trono de Herodes, e Herodes, na verdade, pelos seus magos, pela magia que tinha na antiguidade, assim como no Egito, eles pela magia descobriu que haveria um libertador, e quando o rei ou o faraó soube, mandou matar todos os meninos. Isto também de fato aconteceu na época de Herodes.
Os magos disseram: olha, vai nascer o Redentor. E de fato nasceu, porque Deus não falha com a sua promessa. Então Herodes recebeu os 3 magos, os 3, ou que nós entendemos que seja 3, mas a Bíblia não diz, e a história acrescenta até, mas isso é irrelevante. Mas o importante é que os magos foram e disseram: olha, nós viemos adorar o rei, porque o rei nasceu. Imagina Herodes sendo o rei, não é, da Galileia, recebendo essa notícia, ele ansioso, porque temia que alguém tomasse o seu reino, e de repente aqueles magos do Oriente, aqueles sábios entendidos na astronomia e na astrologia, é importante dizer que a astrologia naquela época não era essa mistura de paganismo, era realmente a pesquisa, a ciência dos astros, o sol, a lua, as estrelas e os planetas. Então ele disse assim: olha, para tentar enganar os magos, disse assim: olha, vocês vão lá, descobrem onde ele está, adore, depois vocês vêm cá e me dizem aonde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Mas na verdade o Herodes queria matá-lo, e de fato a Bíblia diz que os magos foram até Jesus, e quando chegou, disse: olha, nós vimos uma estrela do Oriente. E isso é importante, sabe por quê, meus irmãos? A Bíblia diz que Jesus é a estrela da manhã, e isso exemplifica que Ele é. Quando nós estamos estudando sobre as duas naturezas de Jesus, humana e divina, então o Jesus humano estava na manjedoura, mas o Deus do céu era representado pela estrela, porque Ele diz assim: eu sou Jesus, a resplandecente estrela da manhã. Aquela estrela não era outra pessoa a não ser o próprio Jesus. E de fato Ele é a estrela. A igreja não é representada por uma estrela, mas por uma lua, porque a lua não tem luz própria. A lua recebe luz do sol, mas a estrela tem luz própria, e só quem é estrela se chama Jesus. Se você concorda comigo, adore Ele, porque Ele é merecedor de toda a glória e de toda a honra. Quando os magos ouviram, a Bíblia diz que eles o adoraram. Engraçado que quando eles foram a Herodes não fizeram isso, mas Jesus ainda era uma criança, e contava que ele não estava como recém-nascido, ele já estava com aproximadamente 2 anos, e não na manjedoura, mas em uma casa. Depois você lê e vai conferir isso. Os magos depositaram nos pés de Jesus 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E isto tem um significado importantíssimo, porque os magos, o primeiro mago se ajoelha e adora e apresenta o ouro. E tem duas verdades. Primeiro, isso estava relacionado com a pessoa de Jesus. Segundo, com as circunstâncias que a família iria viver. Primeiro, eu vou falar dos recursos que Deus providenciou. Como aquela família era de família pobre, porque Jesus foi pobre. Na verdade, Jesus nunca foi pobre, Ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. Ele se fez pobre. Então Ele é de família pobre. Como é que você sabe disso? Porque segundo a lei, a família que oferecesse um pombinho ou 2 rolinhas representava que ela era pobre. Quem apresentava ou quem sacrificava um cordeiro ou um animal cevado era de pessoas ricas, mas a lei determinava que quem era pobre deveria apresentar uma oferta menor. E a família de Maria e José oferecia 2 rolinhos, que significava que eles eram pobres. Jesus era muito pobre. Eu não sei nem se ele tinha sandália havaiana, e se tivesse, eu acho que tinha um prego embaixo. Eu já tive muito isso, a sandália minha da havaiana, colocava um prego, colocava um arame. Hoje eu não preciso mais, porque Jesus me abençoa. Então a família ia precisar de dinheiro. Sabe por quê? Porque Herodes se enfureceu e mandou matar todos os meninos. E quando o decreto saiu, o anjo disse assim: José, pega Maria e o menino e vai para o Egito, porque Herodes pretende matá-lo. A família não tinha dinheiro, mas o ouro, o incenso e a mirra eram recursos financeiros. Eles poderiam ficar lá o tempo todo, que teriam sustento. É o Deus da provisão provendo recursos para o seu filho. Ofereceu ouro. Ouro é símbolo da divindade, significando que Jesus é Deus. Ouro representa a glória de Deus. Por outro lado, o ouro representa a riqueza. Irmãos, Jesus veio de uma família pobre, mas Ele é dono do ouro. Ele disse assim: meu é o ouro e minha é a prata.
do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele se fez homem, se fez pobre, se fez culpado, mas Ele não é apenas homem, Ele é Deus. Ele não foi culpado, Ele é inocente. Ele não é pobre, Ele é dono de tudo, Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor do céu, Ele é o Deus de toda a riqueza. Mas também ofereceu incenso. Incenso é um elemento que era usado para as ofertas no Antigo Testamento. E incenso significa adoração. E foi isso que os magos fizeram, o adoraram. E é isso que nós estamos fazendo aqui esta noite, adorando Ele, porque Ele merece a adoração. O incenso era o elemento que se usava no ofício sacerdotal, ou seja, o sacerdote, uma vez por ano, aproximadamente no mês de setembro, no 14º dia, no 14º dia, ele entrava uma vez por ano no lugar chamado Santo dos Santos. Então, quando ele entrava no tabernáculo, que tinha 3 repartições, o pátio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio exterior ele tinha o altar do holocausto e a bacia de bronze. Ele ofertava ao Senhor um holocausto, pegava o sangue, depois ele passava no lugar santíssimo, ele oferecia um incenso. E para entrar no lugar santíssimo, ele entrava com sangue e com incenso. O incenso então era o ofício que o sumo sacerdote trabalhava para oferecer a oferta ao Senhor. Isso significa que Jesus, Ele é rei, representado no ouro, mas Ele também é sumo sacerdote, e o seu sacerdócio não é segundo a linhagem de Arão, que é terrena e perene, mas o seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. Então olha para mim, todo sacerdote naquele tempo oferecia sacrifício para que Deus perdoasse os pecados da nação naquele momento. O sacerdócio de Cristo é diferente, abrange passado, presente e futuro. O sacerdócio de Cristo, ou seja, quando Jesus morreu no Calvário, Ele não apenas perdoou aqueles que nasceram no seu tempo e o nosso tempo, mas o sangue de Jesus é capaz de nos perdoar. Ele é um sumo sacerdote, Ele tem a capacidade de interceder por aqueles que estão hoje no presente, mas por todos aqueles que já morreram. O seu sacerdócio é eterno, passado, presente e futuro. Mas foi oferecido a Ele também, eu tenho que correr, né? Mirra. A mirra é uma resina aromática que, tirada de um arbusto, tanto podia ser de forma tirando as folhas, ou destilavam um corte na madeira e a resina descia, e eles pegavam aquela resina e transformavam. E tinha 2 utilidades. Primeiro, servia como remédio. A folha, pega a folha, batia a folha e usava como emprasto para curar as enfermidades. Não foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que Ele morreu por nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Servia como remédio. A duplicidade de Jesus é impressionante, porque ao mesmo tempo que Ele é cordeiro, Ele é sacerdote. Ao mesmo tempo que Ele é servo, Ele é Senhor. Ao mesmo tempo que Ele é homem, Ele é Deus. E Ele está aqui esta noite para ser adorado de qualquer forma, porque a Ele é a glória e a honra para sempre. A mirra também era usada como perfume. Os árabes, ou os do Oriente, usavam a mirra para comercializar. E o comércio da mirra era tão grande, irmã Marcela, que dava um lucro muito grande. Eu penso que a gente, como cristão, a gente vai comercializando Jesus. Não vende Jesus como um preço de banana, mas vai falando dele para alguém. E como a mirra produzia uma riqueza no ser humano, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Então, quando eu recebo Jesus, eu recebo uma riqueza maior. Tem um hino na harpa que diz: já achei uma flor gloriosa, e quem a deseja a mesma terá. Eu não sei direito, mas é assim: quem tem Jesus tem tudo.
Por quê? Porque Ele é a nossa riqueza. E quando a gente compartilha isso para alguém, existe uma riqueza muito grande, porque alguém que recebe Jesus, ele é transformado. Outrora um beberrão, mas agora transformado. Outrora envolvido na prostituição, mas agora transformado. Então a riqueza invade a nossa vida, o nosso ser. Quem tem Jesus tem tudo. Mas o que isto representa? A mirra representa, como era uma erva amarga, representava o ministério de Jesus, porque durante o seu ministério, irmã Mônica, ele foi rejeitado, ele foi caluniado, ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, porque ele morava em Nazaré. A sua própria família inicialmente o rejeitou. Então ele era e é por isso que o profeta Isaías diz: ele era o mais rejeitado entre os homens. Pois bem, aos 12 anos Jesus está no templo ensinando, e a Bíblia diz que ele teve um crescimento natural, ele crescia em sabedoria, em graça com os homens. Então tinha um conhecimento natural, crescimento natural. E aos 12 anos, como todo judeu que aprendia a lei, ele estava entre os doutores, e os doutores ficavam embasbacados ante as perguntas e a resposta que Jesus dava, porque a sabedoria de Jesus não era uma sabedoria terrena, mas uma sabedoria divina. Dos 12 anos aos 30 anos, a Bíblia não registra nada, não há nenhum registro. Por quê? Porque dos 12 anos aos 30 anos, que confere 18 anos, Jesus está trabalhando na carpintaria de seu pai, e é por isso que quando ele começa o seu ministério aos 30 anos, e começa a fazer maravilhas, alguém diz assim: não é este o filho de José, o carpinteiro? Por quê? Porque o viram trabalhar na carpintaria. Jesus era trabalhador e continua trabalhando. Jesus ainda continua trabalhando por sua família, por você, por sua vida. Ele não cansa, ele está trabalhando a seu favor. Aos 30 anos Jesus começa o seu ministério. Ele vai em direção ao Rio Jordão, e quem está batizando é seu primo, chamado João Batista, o anjo, aquele que ia preparar o caminho. E quando eu olho a cena de João Batista com Jesus, eu não me esqueço, é claro que eu me lembro da passagem de Abraão e Isaac. Quando Abraão e Isaac estão lá no monte Moriá, que é o monte da provisão, Isaac vê o altar, vê a lenha, vê o fogo, vê o altar, as pedras, vê tudo. E aí ele pergunta: pai, aqui está a lenha, está o cutelo, está o fogo, mas aonde está o cordeiro? Aí Abraão responde assim: o cordeiro para si Deus proverá. E de fato Abraão não respondeu esta pergunta, irmã Mônica. Quem respondeu foi João Batista, porque é como se fosse uma profecia. Porque já viu a lei do eco? Você já chegou na beira do rio, só grita assim: oi! Aí vai lá: oi! O eco. Assim foi Isaac: aonde está o cordeiro? Essa pergunta ecoou nos ouvidos de João Batista. Ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João Batista vê aquilo, o Filho de Deus se aproxima e disse: eu não sou digno de te batizar, eu não tenho capacidade para isto. Aí Jesus disse assim: fica tranquilo, é só para cumprir toda a justiça. E Jesus é batizado, não apenas nas águas, mas batizado com o Espírito Santo. Naquele momento em que Jesus é batizado, o céu se abre, e há uma voz de Deus que ecoa entre as nuvens dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E de repente desce do céu o Espírito Santo de uma forma corpórea, de uma pomba. Você sabia que a pomba não tem fel? É a única ave que não tem fel. Fel fala de amargura, de tristeza, e significa dizer, irmã Marcela, que no Espírito Santo não tem amargura, não tem tristeza. E Jesus estava lá no Rio Jordão, e o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea, e a Bíblia, aí se cumpre exatamente o que está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus saiu do Jordão, batizado com o Espírito Santo, para iniciar o seu ministério. Ninguém é capaz de fazer a obra de Deus
alienado ao Espírito Santo. É Ele quem nos capacita para isso. Jesus então sai a fazer maravilhas. Durante 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio, aproximadamente, ele prega. Ele mais que ensina do que prega, porque a Bíblia diz, ele ensinava, empregava e curava, porque o ensino é muito maior do que a pregação. A pregação é apenas alguns segundos, mas o ensino se ensina com palavras, se ensina com exemplo, e Jesus fez isso. Curou os enfermos, curou a filha de Jairo, curou o homem da mão mirrada, curou o homem que estava há 38 anos aleijado, ressuscitou o filho da viúva de Naim, curou um rapaz, um lunático que estava endemoniado, libertou o gadareno, fez maravilhas e maravilhas. Mas estava chegando o fim, porque ele não iria ficar aqui toda a vida, ele veio apenas por um tempo, veio fazer uma missão. Qual é a missão? Qual era o objetivo da sua estadia aqui? Morrer por nós. Ele não veio apresentar os seus milagres como Herodes quis, aí faça um milagre para me ver, eu quero ver se você pode fazer milagre mesmo. Ele disse, olha, eu não vou fazer milagre, porque eu não faço milagre para curioso, eu não tenho obrigação de atender os seus desejos. Jesus não veio se apresentar por ser rei do universo, dono de tudo. Ele nunca se gabou, pelo contrário, sabe o que ele fez? Na noite que ele estava num jantar em Betânia, vou voltar atrás um pouco, ou ir para frente um pouco. Ele estava num jantar em Betânia, depois de discursar com o discípulo, pastor Fábio, sabe o que ele fez? Ele pegou uma toalha, ele pediu uma bacia com água, disse, me dá uma bacia com água, pegou uma toalha e colocou no ombro, aí mandou os discípulos sentar, e cada dos discípulos, mandou que eles colocassem os pés dos discípulos na água, ele lavou os pés dos discípulos, e enxugou com a toalha. Aí diz assim, vocês viram o que eu fiz? Vimos, fazei o mesmo. Ou seja, ele nunca se exaltou, apesar de ser dono de tudo, apesar de saber de tudo, apesar de ser rei da glória, rei do universo, ele nunca usurpou, ele nunca se gloriou, ele nunca se exaltou, porque ele é de fato humilde, e quem é de Cristo é humilde. Aprende com ele. Pois bem, preparou os seus discípulos, e agora estava chegando o momento dele ser crucificado, e ele diz assim aos seus discípulos, olha, está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos homens, é chegada a hora das trevas, porque não se engane, irmãos, Deus dá ao diabo algumas oportunidades para lhe fazer algumas travessuras, e é claro que ele se sente às vezes o poderoso, mas ele não o é. E houve um tempo em que Jesus disse assim, olha, agora é a hora das trevas, ou seja, o poder das trevas vai atuar. Jesus se encontra agora num jantar em Betânia, e lá Maria, irmã de Lázaro, unge os pés de Jesus. Quem estava lá? Judas, que era o discípulo de maior confiança de Jesus. O discípulo de maior de confiança de Jesus não era João, não era Pedro, não era Tiago, era Judas. E por quê? Judas ficava com a bolsa de dinheiro. Você sabe, você não vai deixar a sua conta bancária na mão de qualquer um. Você vai deixar a sua conta, seu cartão de crédito, seu cartão de débito, sua senha do cartão, você vai deixar com qualquer um? Você deixa com qualquer um? Não, pastor Vinícius deixa. Eu deixo porque eu não tenho dinheiro mesmo. Mas os senhores aqui não podem deixar. E Judas gozava de uma extrema confiança. É bem verdade que ele não soube usar a confiança, não soube usar a oportunidade. Diga para o seu irmão, aproveita a oportunidade, use bem a confiança que lhe é te dada, porque isso vai te fazer falta. Quando ele viu que a mulher derramou, e eu tive fazendo a conta, rapaz, assim, é claro que a gente faz a conta assim, se a gente colocar 300 denários, e é um dia de um trabalhador, se eu somar no valor de 100, dá 30 mil reais, um perfume valer 30 mil, é muito dinheiro, né?
A gente vai comprar um perfume de 200, achar ruim? Imagina comprar um perfume de 30 mil. Se a gente, depende de como você vai calcular a diária, 300 denários. Um denário é um valor de um dia de um trabalhador simples. Mas aquela mulher quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume, aquilo que era mais caro para ela. E disseram assim: não, mas não poderia fazer isto, porque poderia pegar esse dinheiro e dar aos pobres. Judas era mercenário, ladrão. Ele não queria o dinheiro para ajudar os pobres, mas ele era ladrão, ele queria roubar o dinheiro. Aí diz assim: os pobres vocês sempre têm com vocês, a mim não, porque eu já estou indo embora. Jesus então janta em Betânia. Passa alguns dias, Jesus tem o último momento com os discípulos. E os discípulos perguntam assim: mestre, aonde nós vamos preparar a ceia? Porque era a época da Páscoa. E eles perguntam assim: mestre, aonde nós vamos celebrar a ceia, a Páscoa? Foi nesta noite que Jesus iniciou a ceia. Até então só havia Páscoa, não havia a instituição da ceia. E Jesus disse assim: olha, vocês vão entrar na cidade, vão ver um homem com um cântaro na cabeça, segue ele, e quando vocês seguirem eles, vocês vão chegar numa casa, e tem uma casa já mobiliada, pronta para a festa. A Bíblia diz que os discípulos foram encontrar o homem, e chegando lá na casa, bateram palma e disseram: ô Senhor, o nosso mestre manda perguntar, onde está o quarto ou a sala para a gente fazer a ceia? Aí o homem pega os discípulos, está aqui. Aí os discípulos prepararam tudo, e foram todos os discípulos para lá. A Bíblia diz que nesse meio tempo, o diabo colocou a semente no coração de Judas. Até então ele colocou uma semente no coração de Judas. Judas já estava negociando a traição com o Sinédrio. E Jesus senta para festejar a Páscoa. Engraçado, pastor Fábio, que eu pesquisando, e a gente lê, e pensa assim, já leu tudo, né? Mas não lê direito. Eu descobri que Judas não participou da ceia. Ele participou do jantar. Porque Jesus disse assim: olha, está chegando a hora dos filhos do homem ser entregue na mão dos homens. E tem um entre vós que vai me trair. E aí os discípulos começaram a perguntar: quem é? Será que sou eu, mestre? Pedro perguntou: é eu. Tiago perguntou: é eu. Aí Judas pergunta assim: porventura sou eu, mestre? E Jesus disse assim: tu o disseste. Mas ninguém percebeu, porque se você ler o texto, você vai perceber que Judas gozava de uma confiança muito grande. E até na mente de Satanás, o traidor não era Judas, era Pedro, porque era afoito demais. E havia um outro também chamado Judas, que era zelote, que era perigoso. Lembra daqueles ninjas, com a cara toda tampada, eles trabalhavam com um punhal. E do nada os camaradas apareciam assim, cortavam a garganta do indivíduo. Judas zelote era assim. E aí que eu fui descobrir por que, pastor Fábio, Jesus não falou quem era o traidor diretamente. Porque se Jesus falasse que Judas era o traidor, você tem dúvida que Pedro pegava ele? Você tem dúvida? Não. O próprio Pedro cortou a orelha do Malco lá. Aí Jesus disse assim: rapaz, guarda essa espada. Então Jesus, até nisso Jesus foi amigo. Por quê? Porque ele preservou a identidade de Judas, não disse que era Judas. E ao mesmo tempo a gente se pergunta: por que não foi revelado o seu nome? Porque Jesus queria dar tempo a Judas para ele se consertar. Mas ele não se consertou. Jesus então, falando com os discípulos, e ainda na dúvida, disseram assim: mestre, quem é o traidor? Jesus disse assim: aquele que meter comigo a mão no bocado. Por quê? Eles assavam o cordeiro todo, pegavam o cordeiro, assavam o cordeiro, havia ervas amargas. E você lembra da vez que você faz na sua casa aquela costelada? Quem é que já faz uma costelada assim? Costelada, e tem aquele caldinho bem temperado, que a pessoa pega um pedacinho de pão, né, e molha assim naquele molho, né? Você sabe disso, molha assim no molho, né, e come, não é bom? É isso, é chamado de bocado. Depois de assado a carne, aquele caldo temperado, encebolado, né, pastor Ricardo? Não é?
Amém. Aí pega um pedacinho de pão, molha no bocado e come. Aí Jesus diz assim: aquele que meter a mão comigo no bocado, na panela, é o traidor. E quando Jesus levou a mão, Judas também levou a mão. Mas os discípulos nem perceberam. Eu acho que os discípulos eram bem despercebidos, né? Bem despercebidos. E eu falo isso com certeza, sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse assim: olha, eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Nenhum dos discípulos lembraram, mas os soldados romanos sim. O do Sinédrio lembrou, mas o discípulo não lembrou. Despercebido. Irmãos, a gente esquece muitas das coisas que Deus nos promete. Tem coisas que Deus fala com a gente e a gente esquece. Mas o bom é que Ele, quando Ele fala com a gente pode até esquecer, mas Ele não esquece. Ele não esquece. Quando Jesus, e agora eu tenho que correr, rapaz, agora é difícil. Quando Jesus fala a respeito do traidor, a sua alma se agoniza, fica triste. Ele disse: a minha alma está triste até a morte. Por quê? Porque agora ele ia seguir ao Getsemane, lugar de prensa de azeite, aonde apressava a azeitona para produzir o azeite. Quando Judas mete a mão no bocado com Jesus, Jesus olha para ele e diz: o que tendes a fazer, faça depressa. Quando Judas sai, Jesus estabelece a ceia. Sabe por quê? Nenhuma pessoa que está desconecta, que não tem comunhão, não participa da ceia. A ceia é para aqueles que são fiéis, para aqueles que têm comunhão. E nesse momento, a princípio, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas. Quando Jesus fala isso, a Bíblia diz que Satanás se apoderou de Judas e ele saiu para falar, porque ele entendeu que Jesus iria sair dali. Após comer, ele iria para o monte de Getsemane, como era de costume. Então Judas sai da sala e vai em direção ao sinédrio para atrair Jesus. Mas o interessante é que quando Jesus disse assim: a minha alma está triste até a morte, a Bíblia diz que ele canta um hino. E provavelmente ele cantou o hino do Salmo 116, 117, 118, que é o salmo que é cantado no tempo da Páscoa, no tempo da festa. Jesus sobe ao Getsemane, pede aos discípulos para ficar num canto e vai para o lugar para orar. Quando ele começa a orar, ele começa a ver a cena do Calvário. Ele começa a ver ele sendo açoitado, cuspido, esbofeteado, chicoteado, humilhado. Ele começa a ver toda aquela cena. E daqui a pouco ele dá uma pausa e volta para ver os discípulos. Aonde os discípulos estão? Ou o que eles estão fazendo? Estão dormindo. E ele desperta: vocês não podem orar comigo ao menos uma hora. E ele volta. Por 3 vezes Jesus faz isso. Na terceira vez Jesus diz assim: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Alguns pregadores até diz que quando Jesus diz assim: não faça a minha vontade, mas a tua, porque quando ele vai até os discípulos, ele vê os discípulos dormindo e vencido pelo sono, vencido pela carne, vencido pelo cansaço. Ele começa não apenas ter uma visão dos discípulos, mas ter uma visão minha e sua hoje. Se ele tivesse recuado, eu e você não estaríamos aqui, mas porque ele seguiu em frente, hoje nós podemos estar aqui louvando a ele. A Bíblia diz que aproximadamente no entardecer, e a gente, pelos estudos, não se pode confirmar, mas aproximadamente à meia-noite, chega Judas com os salteadores, com o pessoal do sinédrio, com guardas, e a tumba era muito forte, vem com varas, com lanças, espada, escudo, e eles perguntam: nós queremos ver Jesus. E Jesus disse assim: eu sou. Quando Jesus fala isso, irmã Esther, Jesus pergunta: a quem buscais? Ele disse: nós procuramos a Jesus o Nazareno. Quando eles falam isso, o nome de Jesus, eles caem endemoniados por terra.
Imediatamente Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Naquele momento Pedro estava fazendo um problemão. Sabe por quê? Porque ele poderia ser preso. E daí não apenas Jesus morreria, mas Pedro também. Mas Jesus é tão misericordioso que disse assim: rapaz, guarda a sua espada, espera um bocadinho, vou resolver o problema. Pega a orelha do rapaz, tira a areia e coloca no lugar de novo e cura o rapaz. Esse rapaz, o Malco, tinha um parente na hora. Se você olhar o texto, você vai ver que quando Pedro vai aquecer no fogo, o parente de Malco estava lá presente. Olha, eu te vi. E a Bíblia diz, ele era parente de Malco. Jesus então naquele momento é preso. E a Bíblia diz que ele o amarraram. E é claro que Jesus disse assim: olha, eu sempre estive com vocês no templo, orando, pregando. Vocês vêm me buscar como se eu fosse um criminoso? Pois bem, a Bíblia diz que ele se entregou. Ele foi amarrado. Eu não sei se amarraram ele assim, ou se o amarraram assim, mas o levaram. E naquele momento, todos os discípulos correram, porque ele disse assim: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E é bem verdade que a gente critica porque Pedro seguiu de Jesus de longe, mas na verdade, se a gente ler o texto direitinho, você sabe qual foi a recomendação de Jesus para com o sinédrio e com os soldados? Diz assim: olha, vocês estão buscando a mim, então só eu que devo ir, a esses, deixa eles ir embora. Pedro era teimoso, ele foi para lá. Pedro e João foi para lá, porque de teimoso, mas não deveria. Jesus então foi conduzido, durante a noite ele foi conduzido ao sinédrio, que não deveria se reunir para julgar ninguém, mas o sinédrio há muito tempo já não observava a lei. Jesus então foi conduzido ao sinédrio, e nem todos do sinédrio estavam reunidos, apenas alguns. Caifás, Anás era o sumo sacerdote oficial, Caifás era sogro dele, e eles reuniram, e a pressão era muito grande. Por quê? Porque eles queriam tirar de Jesus uma acusação, a definição de que ele era culpado, e trouxeram testemunhas, mas as testemunhas, por mais que eles trouxeram, não deram conta, as coisas não encaixavam, a acusação não se confirmava. Então o sinédrio, percebendo isso, foi amanhecendo o dia, aí todo o sinédrio estava reunido, e não tinha nenhuma acusação formal, concreta, absoluta, plena, para acusá-lo de um crime, porque não viram nele crime algum. Forjaram algumas testemunhas, mas não deram certo. Foi aí então que o Anás, que era o sumo sacerdote na época, forjou uma situação, insistiu numa situação, dizendo: bem, já que ele disse que é Deus, que ele é filho de Deus, que ele é rei dos judeus, e isto é uma blasfêmia, vou jogar. Você é filho de Deus? Você se declara o Messias? Jesus disse: eu sou. Quando Jesus disse aquilo, o sumo sacerdote rasga suas vestes como sinal de blasfêmia. Mas o sinédrio não poderia condenar Jesus à morte, apesar deles quererem tudo isso, mas eles não poderiam matá-lo, porque a lei não permitia. Então o que é que o sinédrio faz? O sinédrio usa o Império Romano para fazer este papel. E o que é que eles fazem? Logo de manhã cedinho, não deram a ele a chance de defesa, não deram a ele a oportunidade de trazer um advogado. O julgamento foi parcial, ilegal e imoral. Já tinha uma sentença. Levaram então Jesus perante Pilatos, que era um tribunal político. No tribunal religioso Jesus já estava condenado, agora seria condenado no tribunal político, e Pilatos sim poderia matá-lo ou levá-lo à crucificação. Quando apresentaram a Pilatos, relataram: olha, ele está revolucionando a cidade, ele está se dizendo rei. Pilatos disse assim: olha, eu não tenho nada a ver com a religião de vocês. Para comprometer Pilatos, eles disseram assim: mas ele também diz ser inimigo de César. Eles eram bem astutos, bem inteligentes,
porque falando isso, Pilatos deveria agir, porque se ele não agisse, poderia dar a ideia de que ele era contra o imperador César e poderia ser destituído do cargo. Foi por isso que Pilatos se envolveu na trama, foi por isso que Pilatos condenou Jesus à morte. Pilatos então começa a interrogá-lo, e de repente no meio da conversa ele descobre que Jesus também esteve na Galileia ministrando. Ele diz assim: ele é galileu, então por esta razão eu vou enviar a Herodes, que é do território da Galileia. E Herodes queria muito ter Jesus, porque no seu nascimento ele não viu Jesus, e agora ele estava tendo a oportunidade de ver Jesus ali pessoalmente. Então quando Jesus é enviado na Galileia, Herodes diz assim: há muito tempo eu já queria te ver, faz um milagre para mim, faz isso. Mas Jesus não deu confiança para ele. O que aconteceu? Herodes manda ele de volta para Pilatos. Pilatos então o interroga novamente e diz, chega à conclusão, chama todo o sinédrio e diz assim: olha, eu não vejo nesse homem crime algum, esse homem é inocente, vou fazer o seguinte, vou açoitá-lo e depois eu vou soltar. Não, se você fizer isso, você não é amigo de César. Aí o sinédrio, movido pela inveja, pelo ciúme, pelo ódio, disse assim: nós temos a tradição de soltar um criminoso na festa. Pilatos, então vamos fazer isso. Chegou para a multidão e disse: olha, o que quereis que eu faça? Nós temos a tradição de soltar uma pessoa na festa. Quem nós vamos soltar, Barrabás ou Jesus? E a multidão começou a gritar: crucifica-o! Sabe por quê, irmã Mônica? Porque o pessoal do sinédrio, movido pela inveja, desceu nos arredores da multidão e de forma bem secreta incentivou a multidão a gritar: manda ele crucificar Jesus. Você pode ler isso. Foi aí que a multidão gritou. Pilatos então disse assim: olha, eu lavo as minhas mãos. Sabe o que aconteceu? Para mim encerrar a minha mensagem, Pilatos o mandou para ser açoitado. A Bíblia chama o lugar de pretório, ou a sala de audiência. Quando Jesus é levado à sala de audiência, não fique pasmado do que eu vou te dizer, isso é história. Todo criminoso ou toda pessoa que iria ser açoitado, ou ele era colocado amarrado numa haste vertical, com as mãos para cima, ou num tronco na horizontal, aonde ele era colocado de costa, e ele era totalmente despido da sua roupa, ficava nu perante os seus algozes, e havia 2 soldados preparados para açoitá-lo, com um arrozague, que era um chicote, um de um lado, um da esquerda e outro da direita. Era um chicote que tinha uma corda central, mas na ponta tinha 3, além dele central, tinha mais 3 pontas de aproximadamente 15 centímetros, contendo chumbo e osso de carneiro. Então, à medida que um soldado dava a chibatada, não era apenas um açoite, mas ao mesmo tempo batia o chicote e batia a haste central e mais 6 ossos ou 6 chibatadas. O chicote era curto e a preferência da chibatada, pastor Vinícius, era nas costas e nas nádegas, aonde a pele é mais fina. Eu não sei se Jesus ficou em pé com as costas para os soldados, ou se ficou de bruços. Eu sei que ele recebeu 39 açoites. A história diz, isso é registro, que aqueles homens eram bem preparados, de porte físico forte. Eles pegavam o chicote e davam primeiro. A pancada era tão forte que produzia corte ao ponto de chegar até na veia. Jesus levou 39 açoites. Estava cansado, com sede, com fome, com sono. Era aproximadamente às 7 horas da manhã, 7:30 da manhã. A Bíblia diz que depois de açoitá-lo, ele fraco, tentaram colocá-lo de pé, ele estava nu, e diz assim: você é rei dos judeus?
Então você precisa de uma veste. Pegaram um manto de púrpura ou de escarlate, você vai ver nos evangelhos sinóticos, representando a vestidura de um rei, e colocaram nele, e disseram: salve o rei dos judeus. Pegaram já que ele é rei, vamos fazer para ele uma coroa. Naquele tempo havia o arbusto que produzia os espinhos, de aproximadamente 5 a 6 centímetros, e ela tinha uma vara aproximadamente de 1 metro. O soldado foi lá, quebrou a vara, enrolou a coroa e colocou na sua cabeça. Espinho de 6 a 7 centímetros. Vedaram seus olhos, cuspiram na sua face, deram um tapa no seu rosto, gritaram com ele, blasfemaram dele: tu não é profeta? Diga quem te bateu, diga quem te esbofeteou. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Depois de ser açoitado, de ser caluniado, ele apresenta Jesus à multidão, todo ensanguentado. Sabe o que a Bíblia diz? Pilatos o entrega para ser crucificado. Ele pega o patíbulo. Jesus não carregou a cruz inteira, mas uma parte dela, porque a cruz continha a parte vertical e a parte horizontal. A parte horizontal se chama patíbulo, que pesava aproximadamente 40 a 60 quilos. Imagina um homem cansado, com fome, com sede, chicoteado. Ele vai carregar a sua cruz, e a Bíblia diz que pela sua fraqueza, e é por isso que a palavra diz aqui, enfermar, ele estava fraco, ele não conseguiu carregar a cruz. E quando ele começa a carregar a cruz, eles viram que Jesus não aguentava. Daí veio um homem chamado Simão o Cirineu, que vinha do campo, e eles obrigaram Simão o Cirineu a carregar a cruz, e ele foi em direção ao Gólgota, que é o lugar da caveira. Chegando lá, as suas costas estavam toda cortada pelas chibatadas, cortes profundos, perdeu muito sangue. Sabe o que eles fizeram? O criminoso era deitado na haste que ficava vertical, ela estava no chão. O indivíduo então era deitado sobre a madeira. Agora imagina você deitando a madeira com o seu corpo, as suas costas toda cortada e toda ensanguentada. Jesus foi deitado e pegaram um prego de 10 a 12 centímetros e pregaram no seu pulso, não na palma da mão, no seu pulso. Pregaram na cruz e o levantaram. A Bíblia diz que Jesus sofreu amargamente. Por que a Bíblia diz que ele era o mais desprezado dentre os homens? Porque a cruz era um sinal ou uma forma do Império Romano dizer: quem ousar a levantar contra este império vai morrer desse jeito. Jesus está pendurado na cruz, com a coroa de espinhos, maltratado, caluniado. Porém a Bíblia diz que ao ver toda aquela tumba zombando dele, ele grita: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Em algum momento ele grita em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Uns disseram para o outro, ele chama por Elias, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Mas ele estava gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Você vai ler aqui que Deus agradou moê-lo. O próprio Deus moeu Jesus, castigou Jesus para poder me dar a vida eterna. Em algum momento a água da vida disse: tenho sede. O
soldado, ouvindo isto, pegou uma esponja com vinagre e o deu para que ele pudesse beber. Vinagre e mirra. Aquele produto dava a ele uma suavidade na dor, dava a ele um remédio para que ele pudesse suportar a dor. Mas a Bíblia diz que ele não quis beber, porque o sacrifício envolvia um sacrifício expiatório. Para mim terminar, meus irmãos, Jesus está no centro da cruz, e tem um ladrão do lado, um ladrão do outro. O ladrão diz assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E mesmo sendo crucificado, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A dor era muito grande, porque às suas costas havia na cruz, eu não sei, eu esqueci o nome, mas vou dizer, depois você pesquisa direitinho, é setile, porque na cruz havia, o indivíduo estava na cruz, aqui estava a arte na horizontal, e embaixo da cruz tinha uma forma, que o indivíduo colocava o pé, para apoiar, porque a pressão do corpo era muito grande, e ele sofria de asfixia, não podia respirar, ele não tinha condição de respirar, por causa do peso do corpo. Aí, ele apoiava naquele pedaço de madeira chamado setile, e levantava o corpo, só que quando ele levantava o corpo, as suas costas estavam todas rasgadas pelas chibatadas que ele recebeu, a sua fronte estava ensanguentada, então ele pegava a força do seu joelho e levantava, é como se ele dissesse assim, se ele quisesse dizer alguma palavra, ele tinha que levantar e encher o pulmão, mas para isso ele precisava apoiar o seu corpo, esfregar as suas costas no madeiro, e sentir uma dor tremenda, mas aí ele levanta a força dos seus pés, com a força do seu braço, e dá o último grito dizendo: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Para que tivesse certeza que ele morreu. Já encerro, pastor. Um soldado pega uma lança. Dos dois soldados, eles quebraram as pernas, e para se cumprir a profecia, não quebrou o joelho de Jesus. O soldado pega uma lança e fura o lado direito de Jesus. Não fura o coração, fura o seu pericárdio, que é uma bolsa que tem perto do coração, que contém sangue e água. E o apóstolo João disse assim: e furando o peito de Jesus, saiu sangue e água. Água, purificação. Água nos descedenta a vida espiritual, e sangue é o símbolo da nossa redenção. Jesus morreu por mim e por você. Ele nos deu a redenção. Levante assim a sua mão para o céu. Ele morreu por você. Valorize, valorize, porque Ele morreu por nós e nos deu a redenção. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém.